Pronto, boa noite para quem vai ouvir aí no YouTube, para quem está aqui. E a gente vai continuar a leitura, né, dessa parte justamente servindo ao Senhor e ganhando dinheiro. Como eu disse para vocês, essa parte de ganhar, pelo que o autor coloca aqui, é mais na perspectiva de eu e você entendermos que é Deus que provê todas as coisas, né? E humanamente falando, se fosse para eu falar só com pessoas não cristãs, eu tiraria o ganhar e eu colocaria assim, fazer dinheiro, como eu já disse para vocês da outra vez, porque muitas vezes as pessoas têm essa percepção de ficar só na mentalidade que é ganhar, e na verdade ela está fazendo, porque o dinheiro só vem quando você serve as pessoas com algo, né? E ele é só uma retribuição. Essa, aí começa lá na página 195, né, que a Gleucha parou ontem na 194. E aí vamos lá. Essa é a razão de reservarmos tempo para o rejuvenescimento espiritual. Então, aqui ele está falando que Deus faz por meio. Antes, o que, que ele fala? Que Deus faz por meio de nós. Que a forma de nós ganharmos, né, recebermos o dinheiro, é Deus nos inspira e nós executamos. Então, ele nos convida a obedecermos à criatividade e à inspiração que Deus nos dá, porque a parte que cabe a ele é nos proporcionar isso, essas ideias, os dons, os talentos que ele já nos deu. Mas colocar isso em movimento é um papel meu e seu de acordo com aquilo que nós temos. E aí ele diz mais que essa é a razão de reservarmos tempo para o rejuvenescimento espiritual. É essencial que você utilize o máximo da sua capacidade. E aí eu te pergunto, você está usando realmente o máximo da tua capacidade? Ou está só querendo que Deus faça por meio da sua vida algo, sendo que você não está colocando todos os recursos que você tem de fato em evidência, né? Sua bateria precisa de uma carga completa para que possa ser produtiva e criativa. E aí eu lembro também de uma frase do Paulo Vieira que ele fala assim: tem poder quem age, mais ainda quem age certo, na hora certa e na intensidade certa. E eu creio que essa frase dele resume muito bem sobre isso que está sendo dito aqui. Porque muitas vezes a pessoa quer que o resultado venha, mas ela faz pouco e ela faz só um pouquinho de cada vez. Ou seja, a intensidade que ela dá ali talvez não seja a intensidade certa. Está sendo certa de acordo com as limitações que ela tem, mas não certa conforme o que Deus deu para ela de potencial. E aí muitas vezes se frustra porque está dando só um pouquinho de si, aí está dizendo, ah, mas eu estou fazendo, aí está enganando a quem? Só está querendo enganar a si mesma, né? Mas na verdade de Deus não se zomba, né? Tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Tá fazendo sentido para vocês isso, gente? Quem vai assistir o vídeo aí, me coloca no comentário se isso faz sentido, porque eu ainda vejo muitas pessoas vivendo isso hoje. Apesar de ser tão difundido falas como essa, e às vezes até entrar em clichê. Mas a questão é, se na tua vida isso não está sendo prático ainda, é porque talvez ainda realmente você não tenha aprendido isso. O que quer que faça, não permita que ninguém nem nada roube a sua fé em você mesmo. Teve um dia que eu estava aqui no meu escritório e Deus falou assim comigo: a guerra é sobre autoimagem. Quando ele fala que é roubar a fé em você mesma, é roubar a esperança, né? Roubar a percepção do que você tem sobre você de melhor. E a autoimagem é isso, é só a forma que você se vê. Então, a forma que você se vê é o que você vai comunicar para os outros sobre quem você é. E no que você comunica para os outros sobre quem você é o quanto que você dá crédito aos recursos que você tem. E isso faz com que as pessoas te olhem de acordo com o que você está comunicando sobre você. Consequentemente, a forma que você se vê vai se concretizar. Faz sentido? Ó, a Marlene disse que faz todo sentido, né? Então, assim, é muito precioso o que tem aqui nesse livro. E é muito prático também, né? Mas muitas pessoas ainda não conseguem viver isso, porque muitas vezes o emocional está limitando, né, esse entendimento espiritual a se tornar prático na sua vida. É preciso também que tenha fé em Deus. É por isso
Por que isso é importante? Por que que é importante ter fé em Deus? Porque só por meio de Deus você vai descobrir grandeza. Então, muitas vezes, eu e você nos vemos pequena diante do universo de possibilidades, diante do universo de gente que está dando certo naquela área, né? Talvez na sua área, a Cris tem uma agência de viagem, então, assim, talvez ela olhe para o mercado e diga assim, ah, minha agência é pequena comparada a fulano, ciclano, beltrano, CVC, não sei o quê. E aí, às vezes, isso pode querer paralisar. Por quê? Porque vai entrar no estado de comparação. Agora, a partir do momento que nós paramos, né, para olhar para quem nós somos em Deus e ver o quanto existe de grandeza e potencial em tudo que Ele já nos deu, aí sim a gente para de olhar para fora como comparação e olhar para fora como inspiração. Ou seja, a motivação do olhar está diferente. Pode falar, Cris. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá Sim. me ouvindo? Então, e eu tenho um testemunho para falar em relação a isso. Porque, por exemplo, agora, agora esse pós, né, pandemia, eu, como trabalho, né, nessa profissão, eu fiquei com muitos problemas, assim, de remarcação, de reembolso, coisas que não estão comigo propriamente, sabe? O dinheiro Uhum. está com a companhia aérea, mas que a gente tem que ajudar o nosso cliente, afinal ele comprou através de nós, né? Uhum. E aí teve momentos que eu tive vontade assim de desistir mesmo, sabe? Porque é tão mais problemas do que ganhos, né? E aí eu lembro que teve uma noite que assim, eu conversando com Deus e chorando mesmo, sabe? E Deus falou: "Não, peraí. Eu sou o seu chefe. Eu sou o seu patrão. Eu quero que você seja usada por mim, Uau. porque tem gente que vai receber, né? Então tem pessoas que foram feitas para dar e tem pessoas que foram feitas para receber. E eu quero usar a sua vida para dar, né? Para que você possa proporcionar para as pessoas. E aí virou uma chave naquele dia. Uau. E isso é importante, né? Mas é bem isso que você falou mesmo, né? Que é a frase do Paulo Vieira, né? Mas isso que você está falando, entendeu? Que é ser usada mesmo, né? E está disponível para ser usada, né? Isso, está disponível para ser usada. Isso é maravilhoso demais. E tem uma coisa aí que você falou, no sentido de que tem pessoas que estão para dar e outras para receber. Exatamente, nessa área que você, né, em cada área específica tem alguém que vai dar e tem alguém que vai receber, de fato. Enfim, eu pensei uma coisa aqui, mas, como diz a Dani, nossa amiga, meu pensamento foi roubado. Ó Senhor, traz aqui de volta, né? Tá repreendido roubar meus pensamentos. Enfim, depois eu falo. Muitas mulheres do mundo têm vontade forte e autoestima elevada. Olha só, elas acreditam na própria força e capacidade interior. Eu acho isso aqui maravilhoso demais. No entanto, encontram às vezes um desafio para o qual não se acham preparadas. Há coisas que ultrapassam o alcance do poder ou da força humana. Alguns obstáculos irão confrontá-la e exigir mais do que uma atitude positiva. Esses desafios requerem uma fé resoluta, inabalável em Deus. Quando você encontra um desafio para o qual não está preparada para vencer, tem basicamente duas escolhas. A primeira, pode recuar para a segurança das situações que pode controlar. Esta é a única opção para a mulher não cristã, pois não tem outro lugar para onde ir. Ou seja, a opção para uma não cristã é só recuar. A questão é, você não é uma não cristã, você é uma cristã. Você tem agido nesse primeiro sentido ou nesse outro que eu vou dizer? Só posso, aí aqui continua dizendo que ela só possui fé em si mesma e o desafio está além da sua capacidade, portanto, precisa fugir dele. Então, a mulher não cristã, ela só tem essa opção. Chegou um desafio muito grande que ela não sabe como superar, ela foge. No entanto, se você é cristã, tem uma segunda opção. Volte-se para Deus e estenda-se para Ele e confie em que faça um milagre. Ele é o Deus que pode fazer o que nós não podemos. Não nos surpreende que Paulo tenha dito: tudo posso naquele que me fortalece. Ele, Paulo, né, sabia que ele e Deus juntos eram uma força poderosa demais para ser derrotada.
E aí eu te pergunto, qual é o papel que você tem feito? Você como uma cristã, você tem se voltado realmente para Deus e enfrentado o desafio com coragem, porque você sabe que tem um Deus e que é nele que você também vai encontrar força para agir, fazer e superar os teus desafios? Ou simplesmente você tem fugido? E aí, é aqui que entra a questão das emoções, é aqui que entra a questão dessa autoimagem, é aqui que entra a questão do quanto que você se permite ser transformada na presença de Deus. E isso também é a sua ação. Deus hoje lendo isso assim, preparando aqui para vocês e lembrando do dia que Deus me disse que a guerra é sobre a autoimagem, eu até anotei aqui que eu coloquei assim: a forma que você se vê determina a sua vida, suas experiências com Deus, transforma a percepção sobre si, muda o seu valor, de inferioridade à realeza, de egocêntrico à generosidade, da defesa agressiva ao alto amor e ao amor aos outros. E aí, se isso não fizer sentido agora para você, guarda aí no seu coração, porque eu tenho certeza que uma hora vai fazer, porque assim, é tanta coisa que o livro fala, assim, tanta coisa poderosa e que é da nossa vida de mulher em si, que às vezes não dá para absorver tudo. Por isso que esse é um livro que tem que ler assim muitas e muitas vezes, desfrutar bastante dele. Devo dizer-lhe agora, quando Deus a abençoa com ideias criativas, elas não são para o seu gozo, mas para a sua edificação. O pensamento não a edificará se não for posto em prática, ou seja, se ficar só no teu pensamento, não tem valor. O pensamento criativo sem a ação pela fé fará que não passe de uma sonhadora. Você será apenas um centro de recursos para outros que se aproximam das suas ideias e vão para o topo da escada. Se for mulher suficiente para criar o conceito, seja então também mulher suficiente para fabricar o produto. Se não agir em relação às suas ideias, será como a garota que chega sempre atrasada e se amargura porque outras puseram em prática o que ela pensou. Deus abençoa os seus pensamentos, mas louva o que você faz. Então, ele não só abençoa os seus pensamentos, mas ele ama ainda mais, né? Ele louva, ele se alegra, ele se encanta com o que você faz. Se você faz em obediência àquilo que ele já te abençoou como pensamento. Salmos 1:3 diz: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Aí o autor diz aqui, copie a passagem, especialmente se tem sido o tipo de mulher que se entrega a uma fé sonhadora e deixa de pôr em prática o que lhe foi concedido. Basta personalizar o versículo deste modo. Então, agora, você vai pegar aí, né, botar no seu caderno, vai falar agora em voz alta para a gente ser um pouco mais rápida. Então, fala o seu nome e diz assim, eu, fulana de tal, será como fulana, né? Já diz logo todo o seu nome. Daiane Magalhães Silva será como árvore plantada junto à corrente de águas, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto Daiane Magalhães Silva faz será bem-sucedido. Então, ele nos ensina, né, a não só copiar isso daqui, mas ler, profetizar. Profetizar no coach a gente chama muito profetizar, né? Até que isso se torne uma verdade na nossa vida, na minha, na sua vida, e que realmente comece a fazer, né, comece a isso se tornar uma realidade, acontecer de fato. E aí, aqui é que entra essa questão da autoimagem, é que essas falas, né, que esses novos pensamentos que são sementes da palavra de Deus, eles nos fazem ter novas percepções sobre nós. E aí é só a partir da nossa ação que a gente tem certeza que aquela percepção mudou. Porque é essa ação que vai se tornar o nosso passado, e aí toda vez que a gente, né, vier um desafio, a gente vai lembrar, não, mas no passado eu já fiz isso. Então, no presente eu já vou fazer algo ainda melhor e diferente, porque eu já sei que eu posso. Dá o passo de fé, faz, acontece, e aí isso se torna o teu passado como referência para você, né, de mais um aprendizado para você seguir adiante, para o futuro potencializado, da forma que Deus te vê, e não que você se via.
porque é só no exercício do fazer que você vai mudando as percepções sobre você. Senão fica só essa fé sonhadora, só essa imaginação. E aí é a hora que Satanás tem a possibilidade de dizer assim, mas você não é tudo isso, sabe por quê? Porque você nunca fez. Agora, se você já fez, você cala a boca do inimigo e diz assim, eu fiz. Aí ele vai querer te dizer assim, não, mas tu não fez bem feito. Faltou isso, faltou aquilo. Tu não foi bom o suficiente, viu? Ó, teu trabalho não presta. Para de fazer isso aí que não vai dar, não. Aí ele vai entrar, se tem medo da questão financeira, ele vai entrar na questão das finanças, vai dizer assim, você não tá nem dando dinheiro para quê, Cristo? Vai ficar fazendo isso daí? Tu tá vendo que é só problema? Tá vendo que esse povo fica só te ligando, ó, o dinheiro já entrou, ó, já caiu na tua conta, já tá precisando é demais, tá precisando prospectar novos clientes, tá precisando entrar mais dinheiro. E é aí que ele age, porque é a hora que ele vai querer dizer que o que tu faz não tem propósito, que ele quer anular. Só que Deus é tão maravilhoso que ele nos diz assim, filha, não olha para o que é material, não olha para o que é dessa terra, olha para o que é meu, que eu te fiz fazer, o que eu te chamo para fazer, porque se tu fizer isso, eu vou te abençoar. E aí a hora que quando a bênção vem, o nosso coração se alegra, porque a gente tem a certeza de que aquilo não foi a nossa capacidade, foi Deus, por sua graça, sua misericórdia, que fez em nossa vida. Mas é só quando a gente não desiste. Porque desistir é o caminho fácil, é como as não crentes que ele acabou de falar. Agora, nós que somos crentes, né, que nós que somos cristãs, a gente merece crer e toda dificuldade correr para o nosso Pai, que ele vai mandar assim, um download de como a gente resolver, seja uma pessoa, seja um livro, seja um curso, seja alguma coisa, algum recurso que ele vai te mostrar para você caminhar rumo àquilo dali, para você superar as suas limitações. Porque Deus é bom e fiel. Primeiro passo. Como cristã, o que fará então para ativar o poder de Deus, a fim de que ele a ajude a realizar as coisas que não pode fazer sozinha? Primeiro passo. Compreenda que a força do dinheiro não deve ser o seu primeiro objetivo. Então, a primeira coisa, assim, no teu negócio, né? Eu procuro também, busco isso no meu negócio. Compreenda que a força do dinheiro não deve ser o primeiro objetivo. Se eu e a Gleucha estivesse aqui olhando para dinheiro, sendo que a gente não está pedindo nada, e são 21 dias de leitura, tu acha que se olhasse para dinheiro, a gente ia estar aqui colocando todo esse esforço todo dia? Gente, não ia. Mas aí Deus nos diz assim, tem propósito, pessoas estão precisando, mulheres precisam ser alcançadas, ser desenvolvidas, aprenderem coisas novas. E aí Deus usa uma ideia que ele nos deu, a nossa coragem, uma vida, os recursos que a gente tem, diz assim, vamos fazer com isso aqui que a gente tem. E aí, simplesmente a coisa acontece. Eu tenho certeza que a partir dessa leitura, e não é porque somos nós, mas é porque é Deus fazendo, falando e usando cada vida para impactar. Eu tenho certeza que das pessoas que estão realmente frequentemente acompanhando e que realmente leram, estão lendo, participando de fato, e estão tomando ações diferentes, eu tenho certeza que não vão ser as mesmas. E tem hora, gente, que eu leio aqui e eu me pego assim, meu Deus, foi exatamente esse o pensamento que me veio quando aconteceu tal desafio na minha vida. Por quê? Porque Deus não deixa que a palavra dele volte vazia. Então, a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, o que a gente está fazendo aqui é realmente uma metanoia, uma transformação de vida com pessoas que estão com o mesmo objetivo, a mesma busca. Então, é o conhecimento certo, como Paulo Vieira fala, conhecimento certo, com as pessoas certas e no ambiente certo. Então, a gente está numa atmosfera aqui diferente, né? Então, os desafios vão vir, mas agora Deus já está nos dando ferramentas, saber como lidar, não é mais oculto, não é mais ignorante ao que você pode fazer. Porque quantas vezes eu chorei no início do meu casamento sozinha, sem saber como agir, e eu não tinha a quem recorrer, porque eu via que não tinha pessoas com aquele conhecimento. Gente, eu não vou longe, não. E até hoje é uma coisa que eu digo assim, Deus me aperfeiçoou nesse assunto, porque
ainda existe muito tabu sobre sexualidade na vida cristã. E é uma coisa muito séria dentro do casamento, é algo primordial, foi feito para o prazer. Só que muita gente perverte muita coisa e eu não consigo nem ouvir. Tem gente que eu boto assim, não dá para eu ouvir isso aqui, não quero, não é assim que eu acredito. Deus tem outra coisa para me apresentar. Então, eu ainda quero me desenvolver nesse assunto de sexualidade. É um outro assunto que eu quero muito conhecer mais, mas por enquanto eu não entrei, ainda não me aprofundei. Mas eu vejo que é necessário. Muitas mulheres também sofrem com isso, né? Enfim, e não sabem como lidar. E foi uma dificuldade que eu tive no início do meu casamento, por isso que é a minha demanda, né? Segundo passo, compreenda que Deus não se moverá quando não existir fé nele. Vou ler de novo o primeiro passo. Compreenda que a força do dinheiro não deve ser o primeiro objetivo. Segundo, que Deus não se moverá quando não existir fé nele. Isso aqui é muito forte, é muito, muito poderoso. Terceiro, compreenda que Deus usará algo que você já tem em seu íntimo. Deus vai usar algo que você já tem em seu íntimo, mas o inimigo de Deus, ele vai dizer assim, nananina não. Tá faltando muita coisa, Cris, olha, tu não tá boa ainda não para tu começar essa agência. O conhecimento que tu tem é muito pequeno, mulher, tem uns tubarão aí muito grande que faz coisa que compra não sei quantos daquela companhia, não sei o quê. Tu é peixe pequeno, tu ainda não sabe não como fazer as negociações grandes e tal. É assim que ele age. Quarto passo, examine-se e reconheça os dons que recebeu de Deus. E aqui, muitas vezes, isso aqui foi um calcanhar de Aquiles para mim. E até hoje eu me pergunto diante do Senhor, Senhor, quais são os meus dons, né? Da comunicação eu já entendo, eu já aceito, recebo e já procuro, né, movimentar esse dom. Mas quais outros Deus tem de dons, né, que Ele me deu? E será que eu ainda não estou usufruindo tudo? Será que eu não estou botando em movimento? Meu marido chegou aqui, aparece aqui para elas te verem que ela não te conhece, vem cá. Ele brincando que trouxe um presente aqui para mim. Oh, meu amor, fala aí com elas. Essa aqui é a Cris, a Marlene. Bom. Não é lindo, meu amor? Depois você me dá, amor. Deixa lá no quarto, por favor, para você me deixar aqui. Quinto passo. Examine os dons que ele lhe deu, mas lembre-se de que Deus dá também as ideias. Ele não assina cheques, nem faz o dinheiro cair do céu. Dá pensamentos e o dom da criatividade. O que você faz com eles é o seu dom para ele. Aqui eu acho que responde assim a dúvida de muitas pessoas, de muitas mulheres cristãs que têm essa inquietação interior. Sexto passo, durante muito tempo essa foi uma das minhas. Então, isso aqui foi resposta de oração para mim, quando eu li a primeira vez, a segunda, a terceira. Sexto passo, ponha em prática esses dons. Caso contrário, eles não agirão a seu favor. Não basta reconhecer os seus dons, você deve pô-los em prática para realizar os seus sonhos e atingir seus alvos. Faça, faça, faça. Deus não vai fazer por você, ele não vai assinar o cheque, nem vai botar o dinheiro para cair do céu. Sétimo passo, dê glória a Deus quando atingir os seus alvos. Todavia, não reclame o crédito para você mesma, sempre reconheça que o mérito é dele. Aí ele cita 2 Reis 4, 1 a 7, fala assim, certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Pensa aí a dor de uma mãe tendo que colocar os 2 filhos como escravo, porque ela não tinha mais como pagar as contas. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entre e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia.
Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas. E ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui, mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Tu e teus filhos vivei do resto. Aqui no livro ele não vai falar disso, por isso eu vou dizer que muitas vezes na Bíblia o azeite ele é considerado o Espírito de Deus. E é interessante porque me veio essa intuição aqui agora de dizer o seguinte: às vezes o que eu e você temos é só a presença de Deus. E olhando materialmente para as coisas desse mundo, se você olhar com o olhar do mundo, parece que não é nada. Porque o mundo vai te dizer que o que importa são as coisas materiais, é o que você conquistou, né? E as pessoas podem ver. E são coisas que, né, as pessoas vão olhar e vão dizer assim, teve sucesso, né? Tá usufruindo disso, daquilo. Mas as coisas de Deus não são assim. A palavra diz que você pode ter o mundo inteiro, né? Mas se perdeu ali a sua alma, não tem sentido. Se você não tem a presença de Deus, é pobre. Então, assim, eu gosto muito da definição do que o autor traz no livro, que a dama, né, com a vida equilibrada, que ela tem a presença de Deus e o equilíbrio entre a presença de Deus e as outras coisas que ela faz, é que faz ela ser uma dama rica e uma mulher virtuosa. Então, que por meio de tantos estímulos que nós recebemos hoje no dia a dia, né, das redes sociais, do que as pessoas colocam como valor nesse mundo, que a gente não esqueça disso, que a nossa principal fonte de todas as coisas é o próprio Espírito de Deus. E é o que nós já temos, um tesouro precioso dentro de cada um de nós. Não foram poucas as vezes que eu olhei para pessoas ricas e eu falei assim, nossa, fulano, meu Deus, anda nesse carro, nossa, ela é linda, o marido é isso, é aquilo, não sei o quê. E eu olhava tanto para as coisas aparentes, e aí eu achava que eu era tão pequenininha, era tão uma formiguinha, tão nada diante, né, de quem tinha tantos recursos, que eu ficava assim, essa pessoa, eu não tenho nada para oferecer para ela, porque só que depois eu comecei a perceber, olhar mais para a vida, né, perto dessas pessoas, e eu vi quantos vícios eu vi, quanta vida destruída, né? Era uma aparência de grande coisa, mas quando eu ia conhecer a fundo, sabe? O alcoolismo tinha dominado na família, enfim, tantas coisas assim, adultério, sabe? Muito senso de desvalor entre as pessoas, não tinha um amor verdadeiro entre eles. Então foi tudo isso Deus foi colocando no meu coração e foi selando, dizendo assim, filha, não é isso que tem valor. Né? E todas as vezes que o inimigo quer colocar algo desse tipo na minha cabeça, é uma hora que eu paro de novo diante de Deus e eu faço essa reflexão novamente, de olhar para tudo que Deus já me deu e olhar buscando realmente ter uma verdadeira gratidão e contemplação pelas coisas mais simples, porque eu acredito muito no versículo quando ele fala, sede fiel no pouco e sobre o muito sereis colocado. Né? Então, não tem como, Deus não vai me dar mais se eu já não for fiel nesse pouco que eu tenho, né? Se eu não for fiel nos dons que Ele já me deu, se eu não estiver colocando em prática, em evidência, os dons que Ele já me deu, Ele não vai me dar mais se eu não estiver movimentando esses. Então, qual é o dom que você tem, que você sabe que você tem, mas que você tem usado pouco? Será que é a comunicação e você poderia estar levando mais a mensagem, né, dele para outras pessoas, ajudando outras pessoas e você não tem feito? Será que é simplesmente o dom de ouvir e ajudar as pessoas ouvindo e servindo e aconselhando e talvez você também não tenha feito? Então, assim, servindo na alimentação, por exemplo, fazendo uma coisa gostosa, chamando e reunindo a família toda e dali fazer um ambiente acolhedor e de amor. Então, qual é o dom que você tem? Né? Você, no fundo, você sabe qual é. Aí, explicando aqui esse versículo do azeite na vasilha, né? Todos os pontos discutidos nesse capítulo se encontram na história dessa mulher. Ela era tão pobre que ia ter de entregar os seus filhos como escravo. Estava esmagada e aflita por causa das dívidas a serem pagas.
A seu ver, a ausência de um homem provocara o seu dilema. Todavia, está prestes a descobrir o poder de Deus. Ela reconhece, em primeiro lugar, que é esposa de um profeta. E ficamos então sabendo que era uma mulher que buscava a Deus e só a Ele. Mesmo buscando ao Senhor, ela não tem certeza de como usar a sua fé para mudar a sua situação financeira. Quando o profeta lhe ordena tomar vasilhas emprestadas, ela prova que tem fé. Age de acordo com as ordens dele. Aqui está o ponto principal, gente. Ela agiu conforme o que foi orientado. E é o que eu falei naquele dia do milagre para vocês, do cego que creu, ele só foi lá, banhou no rio de Siloé, porque Jesus falou para ele fazer. Então, assim, se Jesus falar, usar alguém para falar, ou intuir dentro de você, você sabe que é dele, mas o teu medo não deixa você fazer, porque você está olhando mais para a circunstância do que para a promessa que ele te deu, nada feito. Então, quando o profeta lhe ordena tomar vasilhas emprestadas, ela prova que tem fé. Então, a prova que tem fé é só se você fizer. Age de acordo com as ordens dele. Já imaginou? A mulher estava endividada ao máximo e Eliseu manda que peça vasilhas emprestadas. Talvez os vizinhos até diziam assim, essa endividada aí vai tomar minhas vasilhas, vai vender, não vai me devolver nada, não vai, né? Às vezes ela estava até em descrédito, mas ela foi lá e resolveu superar a imagem que tinham dela e a autoimagem distorcida que ela tinha sobre ela mesma e simplesmente agiu. Mesmo que ela ainda não acreditasse o suficiente, mas ela pelo menos fez. Parte da sua fé se baseava no fato de que, a essa altura, não tinha mais nada a perder. Ela já mostrara que sozinha não tinha forças para conseguir sustentar a família. Precisa da ajuda divina. E ela não só buscou a ajuda divina, mas ela buscou a ajuda de alguém que pudesse conduzi-la nesse caminho, que pudesse orientá-la. Olha só a importância de você aprender a pedir ajuda também no momento que você precisa. Note e procurar as pessoas certas que lhe instruem naquilo. Note agora que o homem de Deus lhe mostrou como usar coisas que já possuía. Note agora que o homem de Deus, alguém que é levantado por Deus, lhe mostra como usar coisas que já possui. Coisas que você já possui. Ele não fica te dizendo assim, faz aquilo, não sei o quê, pega algo fora. Não, é usar o que está dentro. Este é o valor do bom ministério. Ai, desculpa, gente. Mostrar como ativar o que você tem em seu íntimo. Mostrar que tem como usar o recurso que você já tem dentro de você. E quando a gente fez a palestra do poder da autorresponsabilidade, gente, é justamente isso daqui. Conecta aquilo que foi falado lá com isso aqui. Essa chave só abre por dentro. A chave das tuas emoções. Usar a tua história como recurso. Os teus erros como recurso. E não mais como martírio, como culpa, como paralisia. Eliseu pergunta, o que é que tens em casa? Essa é uma pergunta significativa que todos devemos nos fazer. Você deve sempre saber o que tem. Não basta saber o que os outros têm, pois não será libertada com isso. Você só será capacitada mediante o que tem. Ou seja, é o que o coach fala assim, estado atual. Olha para o teu estado atual. Gente, quantas vezes eu já vivi em comparação? Quantas vezes eu olhava, meu Deus, olha só, fulano cresceu, estudou comigo, não sei o quê. Nossa, essa pessoa tá assim, tá assado. E ali eu começava a me comparar, e a comparação é a raiz da inveja. E aí, porque essa foi a forma que eu fui criada, minha mãe tem muito esse discurso, tudo minha mãe comparava, e ela comparava, ó, por exemplo, eu sou filha do meio. Então, como filha do meio, sempre tinha dois universos de comparação, tinha a mais velha e a mais nova. Então, filho do meio, geralmente, assim, se você olhar na história dos filhos do meio, eles são peça rara e são os rejeitados. A maioria é a ovelha negra da família. Por quê? Porque se os pais tiverem criado em comparação, já era.
Então, assim, quanta raiz de rejeição eu criei em mim, me achando sempre que um recurso virou meu modelo mental, comparação. Então, assim, Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos diz assim: ei, para de se comparar, você é única. Você só pode olhar para o que você já foi capacitado, para o que você já tem. Você não pode ficar olhando, porque o outro cresceu. Tá, e de onde que ele saiu? Qual foi o estado atual dele? Aí Deus diz assim: eu te dou essa promessa desse estado desejado. E o teu estado atual é esse. O que que tu vai fazer com o que tu tem hoje para tu conquistar aquilo dali que eu te dei como promessa? Quais são as ações? Qual é o passo a passo que você vai dar? Olha como Deus é perfeito. E aí ele diz mais assim: não olha nem para a direita, nem para a esquerda, e muito menos para trás. Olha para o alvo. Como essa mulher da Bíblia, você possui recursos que Deus pode usar para abençoá-la economicamente. Ele irá capacitar aqueles em quem confia. Gente, eu vou abrir outro parênteses que me veio agora aqui, eu não aguento, vou ter que falar. Quantas mulheres eu vejo saírem das suas casas para receber um salário mínimo, porque ela é altamente insegura, ela deixa os filhos delas ao léu, às vezes com uma pessoa que ela não conhece, pagando, às vezes, uma miséria para essa pessoa, ou deixando com a vizinha, ou com a mãe, ou com não sei quem, com a mãe até que ainda vai, porque ainda é alguém da família. Mas muitas vezes deixa com pessoas estranhas para ganhar uma merreca que ela poderia usar os dons que ela tem e fazer algo trabalhando dentro de casa, olhando para os seus filhos, zelando pela sua família, sabe? Então, assim, me dói ver quantas mulheres estão vivendo isso por insegurança de usar os seus dons e os seus talentos. É, assim, um negócio que mexe muito comigo, porque eu sei das consequências de um filho que é criado por alguém que não está nem aí para ele, ou de um filho que é relegado e nunca se sente amado, porque nunca teve a presença de qualidade dos pais. Aí quando ela chega, tá cansada, mas ainda tem comida para fazer, roupa para lavar, casa para limpar. Que hora que ela vai dar atenção para esse menino? E às vezes um dia de folga na semana. Eu fico assim, tem hora que me parte o coração, que tem hora que eu escuto histórias que me dá vontade de chorar. E eu digo assim, mulher, pelo amor de Deus, acorda, Deus não te chamou para isso, para viver essa vida. Isso é uma escravidão, para mim isso é escravidão. E aí, olhando para as próximas gerações de como vai ser essa família, só Jesus para transformar a história. Não importa o que recebeu, lembre-se sempre dele. O Senhor continuará a guiá-la e capacitá-la com criatividade cada vez maior. Espero que esteja motivada para usar os seus recursos dados por Deus e tornar-se uma mulher de ação. À medida que ele lhe der criatividade e você perceber que está abrindo porta após porta em seu benefício, não se esqueça de lhe dar honra. Não esqueça, dama, de dar honra a quem te deu tudo isso. Como fazer isso? Basta responder a quem perguntar que a sua arma secreta é o seu relacionamento com o seu Senhor. Isso é tudo o que ele quer de você. Tem uma música do Thales Roberto, se eu não me engano, que ele fala assim: a resposta é que eu vivo de milagres. Aí ele fala que muitos vão perguntar o teu segredo, né? E ele vai dizer que a resposta é que eu vivo de milagres. E aí é muito linda essa música. Depois eu posso colocar como comentário aí do vídeo, vou procurar direitinho. Mas eu acho muito interessante que ele fala sobre isso, que as pessoas querem saber qual é o segredo. E o segredo é esse relacionamento de intimidade com o Senhor. É simples, mas muitos deixam de lembrar. Por favor, não esqueça. A sua próxima decisão financeira depende da sua habilidade de louvá-lo pela anterior. Não tema o futuro não pode machucá-la. Está pronta para o seu próximo pensamento, dom ou sua próxima instrução? Deve recebê-los assim. Provérbios 3, 6 a 10 que fala: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Veredas é caminho também. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Gente, quem é sábio aos próprios olhos é o puro arrogante. Teme ao Senhor e aparta-te do mal.
Será isso saúde para o teu corpo. Olha só, saúde para o teu corpo. Se anda muito doente, está faltando isso aqui. Refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, assim, é bênção, a promessa de Deus é bênção desde que eu e você honremos a Ele em primeiro lugar. E aí também tem um versículo que diz, né? Honra ao Senhor em primeiro lugar e tudo mais te será acrescentado. Romanos, eu creio. Enfim, tem algum lugar desse livro que já citou esse versículo. Eu vou ler mais um pouquinho aqui. Capítulo 15, o título é Deito-me para dormir. Toda mulher que anda com Deus anda em meio a tempestades, ventos e chuva. É ou não é? Toda mulher que anda com Deus tem um monte de desafio. E lá no capítulo anterior ele nos diz que a bênção é perseguição, que a gente abre o olho para isso. Sua vida, e já já ele vai falar mais ainda sobre isso, sua vida é cheia de desafios e vitórias. Ela é como o óleo da unção preparado pelo farmacêutico. É uma mistura cuidadosa dos muitos temperos da vida. Sua personalidade é uma fusão de tantas coisas diferentes que mesmo quem a conhece há anos tem dificuldade em descobrir quem ela é. Foi cuidadosamente confeccionada e lentamente fervida, mexida pacientemente pelo Senhor. É surpreendente ver a paciência de Deus ao preparar uma mulher para o seu destino. Gente, muitas vezes a gente é ou não é apressado com as coisas para conquistar. Mulher, então, é impressionante, né? Eu não sei vocês, mas assim, eu fico, né, louca por mudanças. Eu vou usar uma frase, a gente quer ser prática demais, não é? Demais. Muito prática demais. E aí quer tudo pronto, e aí o Senhor diz assim, filha, tem um processo para você viver, para você alcançar isso daí. E aí ele pacientemente, ele espera, né? Ele manda um comando, a gente não faz, manda outro, falta alguma coisa, e ele pacientemente, ele vai, igual banho-maria, vai preparando aos pouquinhos. Ele sabe quanto tempo leva, ele sabe, mas a gente, né? Sabe quem enviar para a vida dela, sabe quais os eventos necessários para levá-la à maturidade nele. É enfaticamente o seu Senhor. E aí, quando ele fala é enfaticamente o seu Senhor, é saber que eu e você temos um dono. E ter um dono, não adianta você dizer assim, eu tenho um dono, o Senhor é o meu dono, ele é o meu Senhor. Ele tem te falado coisas, tem te conduzido e me conduzido. E eu e você temos sido obedientes ao que ele fala? Porque se não estivermos sendo, ele não é o nosso Senhor. Está sendo só da boca para fora, mas no coração ele não é. Não vai demorar muito para ela compreender que, embora tenha muitos admiradores, amigos e família, nenhum jamais tomará o lugar do seu Senhor. Seu lugar na vida dela é um fundamento de cada sucesso que vai obter. Ele estará ali em cada momento de dor e de glória. O amor de Deus por ela impediu que a dama fosse vencida pelos estresses da vida. E no final de tudo, ninguém pode abraçá-la como ele. Ela será próspera em seus negócios, bem-sucedida em seus relacionamentos e ficará satisfeita com a sua personalidade, mas tudo por causa dele. É o conhecimento dele que lhe dará graça para suportar mudanças, ficar firme apesar das oposições e saber que quando o dia termina, é ele que vigia durante a noite e o seu beijo a desperta pela manhã. Ele é o seu Senhor. É realmente um privilégio conhecer e amar, abraçar e tocar uma dama de excelência. É uma honra ter nascido do seu corpo, um privilégio distinto tomar-lhe a mão no casamento. Sentir seu corpo quente e enrolado em cobertores no meio da noite. Só a gente que está no frio ainda agora, aí é que sabe mesmo qual é o privilégio de ter uma pessoa para abraçar de noite. É delicioso ouvir o som alegre do riso saído da boca de uma mulher cujo coração está cheio de amor e paz.
Nós a observamos como admiradores no museu. Nós a apreciamos como conhecedores da cozinha fina. Mas mesmo assim, há uma parte da sua vida que ninguém pode tocar, senão o seu Senhor. Aí ele fala que não somos competidores, porque ele é o homem. É interessante porque realmente muitas mulheres colocam o Senhor nesse lugar de competição e muitos homens veem o Senhor como esse olhar de competição. Às vezes tem ciúme da mulher buscar a Deus, porque é como se ela tivesse dado mais atenção ao Senhor do que ao marido. Só que só o Senhor pode dar certas coisas a nós, e ser humano nenhum vai preencher o que o Senhor faz na nossa vida. E só quem já viveu isso sabe o quanto isso é precioso. Eu conheço um pouco mais agora da jornada da Cris, não conheço muito da Marleide, não sei o quanto que a Marleide tem essa sede. Me fala aí, Marleide, você é cristã há muito tempo, costuma ler a palavra, como que é o teu dia a dia com Deus? Na verdade, eu não sou cristã, né? Assim, eu não frequento, não sou de igreja evangélica, não tenho muito costume de ler a Bíblia, raramente eu leio, mas eu estava pensando agorinha que você falando, eu pensando, essa parte do livro foi o que me chamou, até agora, me chamou mais atenção, porque é cada coisa que eu leio, meu Deus, e é isso, isso me surpreende. Há uns 2 dias atrás, eu me peguei assim, eu lendo o livro, né? E eu fazia, de manhã, quando eu ia caminhar, eu sempre agradeci. Mas hoje, por exemplo, eu caminhei assim, com uma gratidão tão grande, depois de ter conhecido um pouco mais através do livro. Meu Deus do céu, como meu Deus é tão bom comigo. Assim, antes eu não tinha esse reconhecimento todo, agradecia, mas eu não tinha, como Deus me ama tanto. Eu só refletindo sobre o que eu tinha lido no livro. Então, assim, essa parte está sendo maravilhosa para mim. Fiquei muito curiosa para ler também muita coisa, muitas citações bíblicas, né, que tem no livro. Então, eu fiquei curiosa, até como Cris, para saber do final da história De de antes de Oséias. ontem que você falou. Eu Eu até esqueci o nome olhei hoje, dele. mas eu não peguei assim o cerne da questão. Eu vou depois ler com calma o livro de Oséias direitinho, para eu ler meditando, sabe? Porque ler superficial não gosto, não consigo. Então, assim, tá abrindo. Aliás, cada parte do livro abriu muito minha mente para várias coisas, mas essa eu acho que está sendo a que mais está me tocando. Deus Né? está colocando no meu coração fazer a leitura de mais um livro. E eu vou ver se vai dar certo, porque esse livro, na verdade, eu ainda não tenho, mas o pouquinho que eu peguei do livro, meu coração chega, ferveu para ler logo e compartilhar. Então, assim, eu vou ver se Deus sela isso mesmo no meu coração, mas eu acredito que ele já deu a inspiração, né? Agora é agir, como diz aqui, para que dê certo, né? Agora, sim, esse horário da noite, eu não sei, vocês conseguiriam de manhã ou ninguém consegue de manhã? Porque quando a gente colocou no grupo, todo mundo disse à noite, 7 horas, não sei o quê. Só que, por exemplo, eu faço atendimentos à noite, então, assim, a Gleucha também faz, então, assim, é muito desafiador esse horário da noite, assim, muitas vezes tem eventos, né? Então, assim, a palavra de Deus, ela fala que a gente precisa dar primazia para ele, né? Primeiro lugar, buscar o Senhor, né, e o seu reino e a sua justiça, e tudo mais te será acrescentado. Então, assim, baseado nesse versículo, por isso que a nossa intenção antes era fazer pela manhã, mas como a maioria preferiu à noite, a gente pegou e deixou e trocou o horário. Mas o que vocês me falam? Eu acho legal de manhã, porque ativa o dia, né? É como se fosse um devocional, né? A gente não tem que fazer o devocional de manhã. É Então, o exatamente essa a livro já é um intenção. devocional. E muitas, por exemplo, eu tenho a minha amiga Fabiane, né? Ela adorou, mas ela não consegue, porque esse horário é o horário do bebê, que tem que fazer a jantinha, tem que colocar ele para dormir, Uhum. tem que dar o banho, porque se for mais tarde também fica ruim. Então É, tem essa situação também, né? fica muito E cansativo. Mas, assim, eu pensei em 7 horas da manhã, porque geralmente o pessoal entra no trabalho 9, 8 e pouco, então seria mais ou menos.
Vocês acham que consegue ou não? Marlete, que horas que tu entra no trabalho? Então, eu entro às 8, mas na verdade eu conseguiria no meu horário de trabalho. Eu conseguiria, assim, tipo, depois das 9. Aí eu conseguiria. Entre Ah, 9 e meio-dia, qualquer horário eu conseguiria. Mas 7 é o horário mais complicado para mim, porque é o horário que eu estou me preparando para ir trabalhar. uhum. Aí, para mim, é meio complicado 7 horas. Então, para ti seria 9. Para a É, Cris, de 9 ou lógico. 10 ou 11, assim, depois das 9 até meio-dia, lá no trabalho eu consigo me isolar 1 hora e ficar disponível Sim. 1 hora. E Ah, você, Cris? se a maioria decidir qualquer horário de manhã, para mim, eu consigo me encaixar. Consigo, sim, perfeitamente. Ou também, Dai, de repente, não ser todos os dias, sei lá, se É, não for porque tão eu ruim, vejo porque que todo assim, dia as pessoas não assim, é um presente que a gente está recebendo de Deus, né? Por causa através, como diz você ontem, eu acho que foi a Gleusa que disse que através das pessoas, então, através das pessoas que a gente recebe. Então, a gente está recebendo através da vida de vocês. Então, se não for todos os dias também, é válido, né? Se for conforme o jeito de vocês também. Tem que pensar, né? eu Porque tinha vocês também. pensado, eu pensei também na gente fazer só um dia da semana. E seria tipo assim, toda semana um capítulo. Aí só que todo mundo teria que ter lido para, tipo, a gente não faria a leitura como a gente está fazendo aqui. Até minha mãe sugeriu isso, né? Filho, por que que você não faz, tipo, só o comentário, né? Mas o que eu acho mais interessante é porque, às vezes, na leitura, de novo, aqui a gente tem intuições que, né, sozinha, não teria. Ah, Então, eu achei muito assim, legal. Eu nunca participei desse negócio de leitura comentada. Eu amei. Nossa, achei muito chique, muito legal. Eu amei. olha, é a Falei para segunda. as amigas. Eu falei para as amigas, ela, nossa, que coisa chique. Leitura comentada. Eu amei, amei, amei. Daiane, eu acho que, como você, eu acho que lendo é melhor também. Lendo, porque até às vezes, assim, quando alguém não consegue ler durante o dia, mas quando você vai lendo, a gente vai entendendo, vai perguntando, vai comentando. Agora, é como você falou também, que o Cris falou, todo dia realmente acho que fica assim, meio puxado, tanto para vocês como para a gente, né? Assim, eu não estou achando ruim, não, mas assim, tem muita gente que tem compromisso um dia, outro dia, entendeu? Uhum, Então, e também é. gostei daquela questão que você falou de da gente pagar por a mensalidade. É ótimo também, porque é um retorno Ah, para eu vocês, também. né? Eu acho Não que é o próximo verdade, Cris? vocês poderiam fazer isso também, acho interessante. Sim. Pronto. Porque E dá aí, valor, né? A pessoa Sim. pega e fala, eu não vou perder, eu paguei. Nossa, imagina. Isso é exatamente por válido, isso. entendeu? Porque senão, por mim, eu dava tudo. Eu sou que nem minha mãe, eu daria tudo. Mas a questão é que, realmente, assim, tem o valor, não é nem por mim tanto, mas é pelo outro, principalmente, porque geralmente o ser humano, ele dá valor àquilo que ele tirou do bolso. E aí eu até E estava você conversando com a também, Dai. Gleicha hoje e eu Quanto pensei, na conteúdo. gente, ó, eu comentando tudo isso com vocês aqui, nem falei ainda direito com a Gleicha sobre isso, mas assim, o que veio no meu coração agora, a gente conversando aqui, foi a gente poderia fazer o clube de leitura e a cada período a gente ministrar um curso para vocês de imersão, como esse do poder da autorresponsabilidade, poder da ação. Sabe para quê? Para alinhar o conhecimento, assim, em relação às emoções, sabe? Porque é um conteúdo estruturado. E aí vem o livro para contextualizando, para enxertando coisas da vida feminina que a gente precisa, de fato. Sabe? Eu para mim, assim, essa é a jornada da minha vida. É a coisa que eu mais amo fazer. É a coisa que eu mais amo. E para mim tem sido assim muito interessante, Dai, porque como o grupo é menor, a gente termina se soltando também falando, né? Por exemplo, eu faço um outro curso que ela tem 100 mulheres, né? Só que eu comecei com ela era igual você, tipo com um grupinho menorzinho, igual você, a Greuça. Só tinha, tipo, na primeira turminha, tipo, 7 pessoas. Aí na segunda, 10.
Aí a gente fez um outro e teve 50, agora já foi para 100. Uau, Tipo amém, eu assim, recebo, Jesus. Só que Daiane, eu não quero grupos grandes no que eu trabalho, porque porque totalmente já muda. eu já participei de alguns, paguei mentorias assim, tem 12 mil alunos na mentoria. Qual é a atenção que eu recebo do meu mentor? Só Nenhuma. então, assim, não é esse o tipo de trabalho que eu quero fazer. Eu gosto de gente, eu gosto de interagir, eu gosto de ter esse contato, né? Eu gosto do feedback. Então, assim, para mim, isso aqui é muito rico. Então, há a possibilidade de ter momentos com grupos grandes, sim, mas eu quero sempre também ter os pequenos para eu estar trocando com as pessoas. Então, que bom, gente. Quem sabe, já me animei aqui. Onde é que eu parei, meu Deus? Deixa eu voltar aqui. Não somos competidores, Nem porque comecei a ele é ler o o homem. trecho. Vou acelerar aqui. Isaías 54:5 fala: porque o teu Criador é o teu marido. Olha só, o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Ninguém se lhe compara. Ele sabe como estar com você e confortá-la como ser humano algum jamais o fará. Não estou dizendo com isso que não há lugar para nós homens em sua vida, mas para admitir que o lugar dele nunca poderá ser nosso. Se é que aprendi algo, é a importância de conhecer as nossas limitações. Ninguém pode determinar as suas áreas positivas sem conhecer as negativas. A compreensão de que toda carne falhará e todos os seres humanos nos decepcionarão é que faz com que todos nós necessitemos de Deus. Olha só quantas pessoas estão muito frustradas porque elas estão colocando toda a energia delas, toda a animação que elas têm, toda a esperança em uma outra pessoa. Às vezes é no marido, às vezes é no filho, às vezes é no parente. Tem inclusive uma pessoa que estava no grupo e ela saiu, ela não teve a paciência de ler, de ouvir, de participar. E aí vive tanta frustração e não consegue abrir a mente para isso daqui. Então, assim, é aquela coisa, eu vejo assim, cada um tem o seu tempo. Só que nós precisamos nos perguntar se eu não estou demorando demais num deserto, porque eu não estou me permitindo viver esse tempo. Aprender realmente a me oportunizar a aprender com isso. Então, enfim, aí ele fala: teremos paixão, teremos sofrimento, teremos sol e momentos de chuva. Entender isso é que nos dá flexibilidade para aceitar as muitas estações que sobrevêm à nossa vida. Aprendi a conhecer o meu lugar. O lugar do homem na vida da esposa é andar ao lado dela e ser seu amigo. Ouvir, rir e gozar os muitos estágios e idades que atravessarão juntos. Compreender que vamos andar por uma estrada sinuosa, por meio de terreno áspero, lutando e tropeçando, mas seguindo em frente. É que nos faz entender que a nossa única bússola é o Senhor. Se o homem se esforçar para compreender as suas limitações na vida da companheira, amará a sua dama e depois permitirá que ela encontre a sua suprema satisfação nos braços do Senhor. Vou voltar aqui que meu pensamento foi em outro lugar e voltou. Volta. Se o homem se esforçar para compreender as suas limitações na vida da companheira, amará a sua dama e depois permitirá que ela encontre a suprema satisfação nos braços do Senhor. O homem não pode ter ciúmes de Deus. Há coisas que Deus pode fazer e o homem não. Se um homem amar uma mulher, ele irá ajudá-la a encontrar o Senhor. Deus é o manancial da suprema satisfação, do qual somos simplesmente uma sombra. Ele é o médico supremo que cura as cicatrizes infligidas pela vida. São as palavras do Senhor sussurradas e cheias de sabedoria que fazem com que a mulher repouse à noite. É a segurança da sua presença que alivia os muitos sofrimentos que a vida lhe traz. Nunca tenha ciúmes, nunca tente competir, pois o Senhor dela é o seu Senhor. E aqui ele está falando para os homens. Quanto mais ela se aproxima dele, tanto mais completa é com você. E aí, um dia, Deus me falou assim: sirva ao seu marido e à sua casa como você está servindo a mim.
como se você estivesse servindo a mim. E se eu não me engano, tem alguma parte do livro que ele também fala sobre isso, talvez daqui que tenha me vindo isso, quando em um momento eu reclamei de uma determinada situação. Aí eu estava limpando alguma coisa em casa, meu Deus, não nasci para isso, não sei o quê, eu tenho tanta coisa para fazer, meu trabalho, minhas clientes, tenho que planejar não sei o quê, não sei o quê. Aí pensando um monte de coisa, aí teve uma hora que ele veio com uma situação e eu explodi assim com ele. Aí depois eu fui lá, meu amor, me desculpa que eu falei assim com você, isso e aquilo, nananã. E assim, geralmente, né, sempre que o Senhor me incomoda, eu já vou ali pedindo desculpa. Aí eu fiquei conversando com o Senhor, me ajuda a servir o meu marido, a minha casa, como se eu estivesse servindo a ti. Me lembra sempre, hoje mesmo, eu abri na geladeira, estou me lembrando da cena. Eu lembrando, Senhor, me ajuda, sempre, né, eu tá servindo a minha casa como a ti, o tempo todo, porque é essa visão que vai me limitar em relação à minha postura, me limitar em que aspecto? Que eu não vou ali, eu sei que eu não vou reclamar, porque quando eu sei que é para o meu Senhor que eu estou fazendo, tem outra percepção. Se a minha percepção sobre aquilo muda, o meu comportamento vai mudar, porque o meu comportamento vai ser de acordo com a percepção que eu tenho sobre aquilo que eu faço, sobre para quem eu estou fazendo. Né? Porque quando eu penso que quando eu faço o meu trabalho, eu não estou servindo a homens, mas estou servindo a Deus. Quando eu faço algo na minha casa, que eu limpo o chão, que eu faço uma comida, eu estou fazendo para Deus. Eu não estou fazendo para quem vai comer, eu estou fazendo para Deus. Então, quando eu tenho essa percepção, eu não vou agir de qualquer jeito. Tu acha que eu vou fazer de qualquer jeito se eu sei que eu estou servindo a Deus? Se é para Ele, é pro meu Criador. Então, assim, não tem como ser de qualquer jeito. Então, aprendi a deitar-me para dormir e a orar para que o Senhor guarde as muitas coisas que estão além da minha compreensão. Só preciso olhar para Ele e seu sorriso para saber que não importam os desafios que eu tenha de enfrentar. Só Ele dá a graça de que necessito para perseverar, para prosseguir e ter sucesso. A arte de ser o amante de uma mulher virtuosa é compreender perfeitamente que ele não pode ser o seu senhor. Então, a arte de ser o amante de uma mulher virtuosa é compreender perfeitamente que ele, esse homem, esse marido, não pode ser o seu senhor, ele não pode ocupar o lugar do senhor. Né, que ela precisa, a dama tem a necessidade de entrar e viver nesse lugar frequentemente, que é na presença do Senhor, porque só o Senhor vai fazer certas coisas por ela, só o Senhor vai restaurar a identidade de fato, só o Senhor vai fazer coisas maravilhosas. E assim, tem uma aula na leitura passada, eu fiz as 3 últimas aulas falando sobre corpo, alma e espírito. Então, eu vou colocar no grupo, porque eu não vou repetir essa aula aqui, mas está lá no meu canal do YouTube. E, assim, é muito, muito preciosa, porque muitas pessoas não têm essa visão, muitas pessoas não entendem como é formação de crença, não entendem de onde veio. E nessa aula eu esmiuço detalhadamente, e, assim, hoje o que o Senhor falou comigo foi: eu sou aquele que eu restauro as suas memórias. Deus tem o poder e na presença dele, ele restaura as nossas memórias, dando novas experiências na presença dele que restaura sobre a nossa identidade. Então, assim, não perde essa aula, se eu não me engano, é a aula 39, principalmente as 3 últimas, são, assim, o grande finale, né? Eu digo, assim, que resume todo o meu trabalho, mas, assim, a 39 é sobre o que eu estou te falando hoje, para você lembrar de conectar que na presença de Deus ele vai restaurar coisas que ser humano nenhum vai fazer. Só Deus faz. Beleza? Então, beijo, fiquem com Deus, um final de semana extraordinário e segunda-feira é o nosso último dia. E aí vamos ver o que Deus vai nos propor, mas deem sugestões também para a gente assim, quer continuar. Eu digo por mim, né? Não vou Ô, falar Dai, mas eu tenho certeza que a Gleucha também. mas tem bastante página ainda, não tem? É isso Tem que eu te falei. 22. É isso que eu te falei. Eu acho que a gente vai acabar fazendo um dia a mais. Mas vamos ver como a gente completa, porque para eu também não prolongar demais esse, né? Nem para vocês e nem para deixar lá. Talvez a gente faça um dia a mais, talvez até terça-feira, mas vamos ver direitinho. Viu? Beijo, fiquem com Deus, um ótimo final de semana. Tchau.